graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, ao Senhor maravilhoso, por nos permitir mais uma vez estarmos aqui reunidos para ouvirmos o Evangelho da salvação, para continuarmos na obra que Deus nos colocou, na missão que nos é perpetrada por Deus. Fazemos isso com a maior alegria possível, não a alegria dos homens, mas a alegria indizível, a alegria de Jesus que excede a todo o entendimento humano. Aleluia. Hoje, irmãos, nós aqui reunidos, nós queremos abordar um tema que é um tema por demais, vamos dizer assim, questionado hoje, nessa fase atual da nossa humanidade, que é um tema que já foi, vamos dizer assim, elucidado desde quando Jesus criou as coisas do mundo e, consequentemente, também o fez, certo? Perfilhou essa orientação esclarecedora sobre o tema que eu vou falar agora. Nós vamos abordar hoje sobre a família de Deus, a família que Deus criou. E a gente sabe muito bem que pela palavra de Deus, em Gênesis 1, 26, 31, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há, no sexto dia, depois de já ter feito toda a criação, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, o homem, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E aqui no final diz que, no versículo 21, diz que viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Glória a Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus ela não segue um ritmo de cronologia. Na realidade, ela vem da forma como Deus, como os escritores inspirados por Deus, escreveram a palavra de Deus. Então veja aqui que ele já fala no sexto dia sobre a criação dos homens. Mas aqui no capítulo seguinte, quer dizer, no capítulo 2 de Gênesis 2, 4, 8, nós vamos verificar aí a formação do homem. Como o homem foi formado? O homem foi criado, já foi dito no capítulo 1. Mas como ele foi formado? Então vamos ver aqui no 4 a 8 o seguinte. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós que cremos em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, na Santíssima Trindade, nós cremos que o homem foi assim feito. O homem foi soprado em suas narinas e transformou-se em alma vivente. Isso aí é a base do que nós vamos falar hoje sobre a família. Então, passando a formação do homem, nós vamos ver um pouco mais na frente, ainda no mesmo capítulo 2, a formação da mulher. Então, em Gênesis 2, 18 a 22, diz a palavra de Deus: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os aos homens para ver como este lhes chamaria. Então o homem, o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea.
Então Deus, o Senhor Deus, fez cair pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse ao homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, então, agora nós vamos ter a lição, uma das lições mais belas, uma das lições mais maravilhosas que o homem pode conhecer da palavra de Deus. Quando aqui no versículo 24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-os os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam disso. Aqui nós temos exatamente o que nós queremos falar. Aqui foi a criação da família, a família de Deus. Esse aí é o paradigma da família, tal qual como Deus a fez. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Mas aí também nós precisamos saber o seguinte: nós sabemos que hoje se fala em família tradicional ou conservadora, e para se opor a esse quadro falam em família moderna, família nuclear, família pós-moderna. Mas como nós sabemos primeiro que não existe família conservadora ou família tradicional, o que existe mesmo é a família de Deus, a família criada por Deus. E aí é que nós devemos seguir da palavra de Deus e aprender dela e saber que o homem não tem que buscar criações ou invencionices. Para nós que cremos na família de Deus, nós sabemos que assim o homem não vai encontrar a felicidade. E é por isso, irmãos, que nós podemos saber também aqui através do apóstolo Paulo em Efésios 5, 22 a 31. Eu gostaria que os irmãos lessem também essa passagem para refletir. E nós vamos ver lá que há a lição sobre o que é o lar cristão. Então é a expressão genuína da família de Deus. Então vamos ver aqui rapidamente em Efésios 5, 22, 31. Efésios 5, 22, 31. Onde nós poderemos conhecer mais aqui a fundo sobre a família de Deus. Então veja bem o que diz aqui o apóstolo Paulo: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Essa é a lição que se dá na família para a mulher, para as mulheres, dada pelo apóstolo Paulo aqui. Mas também temos uma lição maravilhosa acerca dos maridos. Então no versículo, nós estamos falando do Efésios 5, versículo 22, agora vamos ao versículo 25, e diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, irmãos, a reflexão hoje sobre a família é essa. Não se deve procurar contendas sobre as estruturas das famílias, porque nós sabemos que isso aí não está levando a sociedade a lugar algum. Ao contrário, nós estamos vendo a esfassadeira, o ser humano, a insensibilidade, a falta de harmonia e sintonia. Eu sempre digo assim: quando eu preciso de uma receita espiritual, eu só tenho um caminho, porque eu creio em Deus, que é buscar na Bíblia a lição que eu devo seguir. É nesta lição em que eu vou buscar os frutos da nossa vida. Então, dentro desse sentido, nós podemos dizer que a família
não é só o que chamam de célula madre da sociedade. A família não é só, vamos dizer assim, a base da sociedade. A família tem, né, dentro do seu espectro, né, o dom divino de Deus, ou seja, o dom que Deus fez e trouxe para que nós possamos viver em harmonia. Então o homem foi feito e aí, em consequência disso, também Deus promoveu a família tal qual como Ele desenhou. E assim nós devemos agradecer por isso. E assim nós devemos seguir a Deus, porque somos crentes em Jesus e devemos seguir a palavra do Senhor. Agradecemos ao Senhor por isso. Amém. Faça uma reflexão sobre isso. A tentativa aqui não é de causar contendas, não é de polemizar, porque não há esse objetivo. O que nós devemos, na realidade, é sabermos se devemos seguir a Deus ou não seguir a Deus. E aí nós escolhemos o caminho. Aleluia, por isso agradecemos ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eita, que coisa boa. É um orador, né? Glória a Deus, Senhor. Já.